Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Essa palavra, quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão, quem estava domingo passado? Amém? Domingo passado, eu trouxe uma mensagem, e aí hoje, é como se nós dessemos continuidade no assunto, tá? E aí eu vou fazer uma prévia para quem não esteve aqui. Então, domingo passado, nós falamos sobre a nossa convicção, sobre quem nós somos no Senhor. Eu falei sobre a convicção que nós temos, que nós precisamos ter, sobre quem nós somos em Deus. E quando eu falo dessa convicção, eu falo da convicção que, por exemplo, que Daniel tinha, sobre a convicção que Daniel e seus amigos tiveram. Eu falo dessa convicção, quando eu falo dessa convicção, eu falo da convicção que Paulo tinha, que Estevão tinha, E eles eram tão convictos de quem eles eram no Senhor, de que não teve dificuldade alguma em eles falarem: pode me lançar na cova dos leões, pode me lançar na fornalha. Não teve dificuldade alguma para Estevão, por exemplo, se render ali, para ser apedrejado e ser morto. Por quê? Porque todos eles tinham uma convicção extrema de quem eles eram em Cristo. Então a palavra no domingo passado, ela falou sobre essa convicção, sobre a verdadeira convicção cristã, que não se trata de um otimismo vago, é um resultado de ser persuadido por Deus. E o que é ser persuadido por Deus? Significa estar plenamente convencido, influenciado, transformado por uma verdade divina, que no caso é o Evangelho. Então essa convicção, ela fala de sermos persuadidos por Deus, convencidos pelo Senhor, até porque é o próprio Espírito que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E, por fim, falamos uma palavra grega, que eu até que meio que me enrolei aqui, que é pleroforia. Que pleroforia fala de uma convicção plena. Então, quando nós falamos de pleroforia, falamos de uma convicção plena de quem somos em Cristo, que é a convicção plena que esses homens de Deus tiveram, tanto Paulo quanto Daniel, seus amigos, também Estevão. Então falamos disso, falamos então sobre essa convicção, e aí hoje nós vamos falar sobre a consciência. Nós falamos da convicção de quem somos nele, e aí hoje nós vamos falar sobre a consciência da natureza, sobre a consciência da natureza a qual pertencemos. Amém? E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, livro de Romanos, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler um pouquinho hoje, tá? Romanos 2, do capítulo 2, versículo 5 ao 16. Então nós iremos continuar a mensagem do domingo passado, mas abordando a nossa consciência, a consciência da nossa natureza a partir da nossa convicção de quem somos em Cristo. Amém? Então, no livro de Romanos diz, a partir do versículo 5: contudo, por causa da sua teimosia, e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus,
quando se revelará o juízo, o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra, paz para todos que praticam o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Versículo 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. 15. Pois demonstram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o meu evangelho. Então essa passagem aqui, basicamente, ela vai estar falando sobre, o grande julgamento de Deus sobre todos. Sobre o judeu, que é o povo escolhido de Deus, sobre o gentio, que não era um povo escolhido de Deus, mas foi enxertado na videira, somos nós. Então, haverá um juízo para todos. E aí o que acontece? Por que eu trouxe esse texto? Porque aqui ele fala sobre um ponto que é, a partir do versículo 13, ele fala sobre um ponto da lei, sobre algo que deveria ser feito para que se pudesse alcançar o favor de Deus, algo que seria feito para ser alcançado por Deus, algo que poderia ser feito, que deveria ser feito, para se aproximar ao máximo possível daquilo que Deus é, que é a lei. E aí ele diz, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, porque está se referindo aos judeus, porque os judeus eles estavam julgando, julgando as pessoas, que não eram judeus, mas que andavam sob o pecado. E aí Paulo estava dizendo que eles também seriam condenados, seriam condenados, julgados, se assim permanecessem. Porque eles achavam que só o fato de conhecer a lei lhes daria o direito de ser alcançado pela graça e, lhes daria o direito de ser alcançado pelo favor de Deus e serem salvos. E não é assim. E aí Paulo fala que não é pelo fato de você ouvir, mas pelo fato de você obedecer. Amém? E aí no versículo 15, na parte B, ele diz assim, eu vou ler o 15 todo. Pois demonstram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O que Paulo fala sobre isso aqui? Paulo fala a respeito de uma lei que está gravada nas tábuas dos nossos corações, que por natureza, você entende que você não deve matar alguém. E isso está gravado nas tábuas dos nossos corações. Esse é um pontinho que eu coloquei aqui.
Então, essa lei está gravada em nossos corações. Essa lei que é uma lei, deixa eu lembrar aqui, peraí. Ai, meu Deus, esqueci o nome agora aqui. Enfim, eu vou lembrar. Então, tudo isso que está em nós e que, tipo assim, nós já sabemos por natureza que não se deve fazer, isso é um tipo de lei que está em nós. Amém? Beleza? Mas existem outras leis, e aí nós vamos para a lei mosaica. Para tudo aquilo que Deus apresentou e entregou para Moisés, para que Moisés pudesse entregar para o povo, para que o povo pudesse viver a partir daquilo. Viver em obediência àquilo. Amém? Então, a lei mosaica, né, a Torá, dada por Moisés no Sinai, desempenha um papel central e dramático na lógica de Paulo em Romanos. Todo o livro de Romanos, se você for ler, principalmente o capítulo 8, capítulo 5, capítulo 2, 3, 5, 8. Então, você vai ver muito sobre isso. Desempenha um papel central e dramático na lógica de Paulo em Romanos. Para ele, a lei aponta o pecado, mas não dá força para vencê-lo. Então, entenda. E aí eu queria que você caminhasse comigo nesse raciocínio, tá? Então, recebemos uma lei, amém? Por meio de Moisés. E aí, o povo teria que passar a viver sobre aquela lei, correto? Todo mundo sabe disso. E aí, nós sabemos que essa lei, ela não muda ninguém. Essa lei não tem a capacidade nenhuma para mudar a vida daquelas pessoas. E nem a nossa. A propósito, a lei, ela somente apontava, era o pecado. E aí nós vamos ver sobre isso. Romanos 3:20, Paulo diz: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A função da lei mosaica, ela funciona como um espelho. O espelho serve para mostrar que o seu rosto está sujo. Mas o espelho não pode limpar o seu rosto. Essa lei é como que um espelho que mostra que o seu rosto está sujo, mas o espelho não pode limpar o seu rosto. Essa é a lei mosaica. Ela não tinha poder para poder mudar. E aí, o povo vivia sobre a lei, porém não havia transformação. Por isso é que precisava constantemente, né, periodicamente, do sacrifício de um animal para perdão de pecado, para que as pessoas pudessem ser perdoadas. A lei define, essa lei, a lei mosaica, define o que é certo com precisão cirúrgica, o que torna a acusação de consciência. No capítulo 2 a gente vê isso. E por quê? Porque como não havia transformação, quando eu me encontrava na situação de falha por conta do descumprimento de uma lei, a minha consciência, por conta de uma lei por conta de uma lei que está em nós, nas tábuas dos nossos corações, havia um certo conflito, mas não havia transformação. Porque ano após ano as pessoas elas iam apresentar o seu sacrifício por conta do seu pecado, por conta de desobediência da lei, porque não havia transformação, amém? Vou falar igual o pastor Flávio, você está aí? Então, a lei escrita versus a lei do coração. A diferença que Paulo faz é de grau de clareza, não de natureza. Por exemplo, os gentios têm a obra da lei gravada no coração. Isso fala de moral.
isso fala de algo que era somente executado, isso fala de algo que é comportamental. É um comportamento. Os judeus têm a lei mosaica escrita em tábuas de pedra, revelação explícita da lei. Então ele está falando de duas coisas. Então falem da lei escrita, que é o que Moisés recebeu, e da lei gravada nas tábuas dos nossos corações. E aí a palavra de Deus fala que nenhuma dessas duas coisas podem nos transformar. Nenhuma das duas pode nos transformar. O resultado é o mesmo. Ambos falham. Ter a lei escrita no papel, a lei mosaica, não impede o homem de pecar. E às vezes até desperta o desejo de desobedecê-la. Então, existe a lei mosaica, existe uma lei que está nas tábuas dos nossos corações, mas essas coisas não têm a capacidade de nos mudar. Não teve a capacidade, não tinha como. Isso tudo era somente um espelho daquilo que de fato viria a ser na pessoa de Cristo. Tudo isso era somente um espelho daquilo que de fato viria a acontecer por meio de Cristo. Porque Cristo, sim, pela sua lei, e nós vamos entender qual é, ele pôde nos transformar. E aí é onde eu quero entrar. Quando nós recebemos essa transformação por meio de Cristo, significa que eu obtive uma nova natureza. Então, se eu obtive uma nova natureza, será que eu tenho consciência dessa nova natureza? Será que eu caminho a partir dessa nova natureza? Todo mundo entendeu? Amém? Abra comigo aí em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 14. Olha só o que diz aqui em Colossenses. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e língua indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou.
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, olha só, vamos falando um pouco aqui sobre essa passagem de Colossenses. No versículo 1, a gente vê, portanto, já os que ressuscitaram em Cristo, e aí ele fala, procurem as coisas do alto. Aqueles que ressuscitaram em Cristo, eles estão em Cristo, eles são uma nova criatura. Então eu tenho a convicção de quem eu sou nele, eu sou uma nova criatura, que nós falamos no domingo passado. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Manter os pensamentos nas coisas do alto. Então, a minha vida, como eu ando, como eu vivo, como eu me comporto, eu ando, eu vivo e me comporto a partir da ótica de Cristo, das coisas do alto. E isso está voltado para uma forma de ser da natureza de Deus. Porque se não for assim, vai existir uma incongruência entre quem você diz ser em Deus por a natureza dele e por você dizer que é da natureza dele e o seu comportamento, a forma de ser, não é congruente com o que essa natureza diz que você é. Amém, irmãos? Deu para entender? Eu vou repetir de novo. Eu preciso olhar para as coisas do alto, me comportar e viver como nas coisas do alto. O que é isso, as coisas do alto? Fala dessa natureza, essa nova natureza. Então, essa nova natureza, eu preciso passar a enxergar essa vida aqui, do ponto de vista dessa nova natureza. Por isso que ele fala, olha, deixa a maledicência, deixa o adultério, deixa a maldade, deixa isso, deixa aquilo. Passa a olhar para o alto, passe a pensar conforme o alto, conforme essa natureza. Amém? Por isso é que, se nós tivermos a consciência dessa natureza, nós também nos comportaremos de acordo com essa natureza. Amém? Vou passar para o versículo 10. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. A imagem do seu Criador, a imagem de Deus. Por isso é que eu preciso estar convicto de quem eu sou nele. Por isso é que eu preciso estar convicto de quem eu sou nele. Eu preciso estar convicto de quem eu sou nele. Estando convicto de quem eu sou nele, eu tenho consciência da natureza que eu também tenho. E se eu tenho consciência da natureza que eu tenho, logo eu me comporto de acordo com essa natureza. E não do ponto de vista comportamental somente. E por que eu estou dizendo isso? Porque a lei era assim. E nós, por vezes, caminhamos assim. Do ponto de vista da lei, no nível comportamental somente. E aí, quando eu caminho assim, a minha declaração é essa. Eu tenho que me manter fiel à minha esposa. Eu preciso me manter na condição de não orgulhoso. Eu não posso ser orgulhoso. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que ser isso. Eu tenho que ser aquilo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Esse nível é um nível comportamental, de lei.
Mas para quem tem a consciência da natureza que tem, é natural que isso seja. É natural que eu me comporte fiel à minha esposa. É natural que eu me comporte com humildade. É da natureza ser amoroso. É dessa natureza ser compassivo. É dessa natureza ser bondoso. É dessa natureza ser amoroso. Amém, irmãos? Fez sentido para você? Então, eu preciso ter consciência dessa natureza. E a partir disso, eu preciso ter consciência dos meus comportamentos a partir dessa natureza. Porque nunca vai ser a respeito de um comportamento, mas da natureza. Amém? Versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, pelo Evangelho, pela palavra, eu alcanço a graça de entender essa natureza. E eu alcanço a graça pelo Evangelho de entender qual é o meu comportamento a partir dessa natureza. Aí não existe esforço, e aí não existe lamúrias, e aí não existe, fardo para poder perdoar alguém, porque é da tua natureza. Amém, irmãos? Lei comportamental aponta para o cumprimento da lei, mas somente no nível comportamental e não no nível da minha natureza, da natureza de Cristo. Bom, uma coisa, irmãos, é o que uma pessoa faz, o que nós fazemos. E outra coisa completamente diferente é o que nós somos. Veja, o que você faz não pode determinar quem você é. Amém? O que você faz não pode determinar quem você é. Pastor Daldo, mas eu entendo essa questão que você está falando, da natureza, de ser nascido de novo, de ter a natureza de Deus, e eu também tenho a consciência de agir conforme essa natureza, e ainda assim eu peco. Ok, e é isso mesmo, a gente vai acontecer de nós pecarmos, mas é diferente você pecar tendo a consciência da sua natureza e do seu comportamento. Porque quando você peca, vai existir um conflito da consciência com o comportamento. Aí é onde você vai para o arrependimento, porque você reconhece a natureza que você é. Você reconhece que você não pode caminhar em pecado. E aí você vai para onde? Para o arrependimento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o nível comportamental, irmãos, ele fala da lei. Ele fala daquilo que tem que ser feito, que tem que ser feito, que tem que fazer. Não tem que fazer. Tem que ser natural fazer, porque é a natureza. Por exemplo, não roubar, não mentir, não matar, não adulterar, me comportar com bondade, com compaixão, com humildade, com mansidão, com paciência, todas essas coisas eu não tenho que fazer. Isso tem que ser feito porque é manifesta a natureza que você tem, que você entendeu que tem. É necessário, irmãos, termos a consciência da nossa natureza para nos comportarmos a partir dela. Por quê?
Porque uma coisa é ter a consciência de ter essa natureza, e a outra coisa é ter a consciência de se comportar a partir dela. Vamos abrir Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1 também. Amém? Romanos 8, a partir do versículo 1. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha aí. Olha o versículo 1. Você está convicto do que você é em Cristo? Plena euforia. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então nós estamos vendo duas leis aqui. A lei do Espírito de vida, e essa lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, se eu fosse você, eu chegaria em casa e iria meditar nesse capítulo 8. Pelo menos até o versículo 11. Porque isso aqui é muito forte. E aí eu quero discorrer com isso aqui, com vocês, porque isso aqui, para mim, foi muito forte. Então, a lei do Espírito de vida, ela me libertou de uma lei do pecado e da morte. Essa lei do pecado e da morte está se referindo à lei mosaica. Porque a lei mosaica, essa era a lei que ela deu origem ao pecado. Porque se lá não tivesse dizendo, não adulterarás, porque isso é pecado, aí o cara não ia saber que, o cara não saberia que, se por acaso ele viesse a ter uma outra mulher, ele não saberia que isso era adultério e que nem era pecado. Mas a lei deu origem, e por a natureza dele ser uma natureza terrena, caída e pecaminosa, não tinha outra coisa a ser feita que não fosse o pecado. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Não tem como pedir para um cachorro berrar, porque é natural de um cachorro berrar. Sem Cristo, é natural que todos nós pecamos. É natural, é da natureza. Mas Cristo, Ele veio com a lei do Espírito de vida para nos libertar da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que, como eu falei, já falei, o versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Está vendo? Olha,
Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E por quê? Porque esse Espírito, ele nos trouxe uma lei e nós temos a consciência de que essa lei, que é a lei do Espírito de vida, fala de uma nova natureza. Portanto, essa natureza que é do Espírito, se eu tenho essa consciência, se eu tenho esse Espírito, logo, o que o Espírito deseja está em mim. É o que eu desejo, é o que eu irei desejar. Amém, irmãos? Versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Olha aí. Não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, nem pode cumpri-la. É igual ao exemplo que eu dei. Não tem como pedir, exigir de um cachorro berrar, porque não tem como. E aí o que acontece é que a igreja, ela costuma, eu não sei, a palavra não é costuma, mas existe isso no nosso meio, na igreja. Eu não falo aqui, mas eu falo a igreja, de andar segundo a lei, segundo aquilo que está no nível comportamental. Eu faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque me disseram que tem que ser feito. Eu faço porque eu aprendi que é assim que tem que ser feito. Então ele faz só no nível comportamental, mas não por uma consciência de natureza. Amém, irmãos? O verso 2 desse texto que nós lemos: lei do Espírito de vida me liberta da lei do pecado e da morte. Lei do pecado e da morte aponta para a lei mosaica, que não poderia mudar ninguém, e comparado a um espelho, como eu disse, que só vai mostrar uma sujeira no teu rosto, mas não tem poder algum de te limpar. É como uma lei de trânsito, onde eu precisava me comportar em conformidade para a execução dela. Uma lei de trânsito, por exemplo, quando eu estou andando, eu preciso olhar para saber se vai ser pela direita, e eu tenho que entrar pela direita. Se eu tenho que parar, eu tenho que parar. Se eu tenho que seguir em frente, eu vou seguir em frente. Se eu tenho que fazer o retorno, eu faço o retorno. Então está tudo no que eu estou vendo que tem que ser feito. Em tudo que eu estou vendo que tem que ser feito. Em tudo que eu estou vendo que precisa ser feito. E aí, no mesmo versículo, o ponto que fala da lei do Espírito de vida, que aponta para a lei de natureza. Era isso que eu queria falar aquela hora. Lei de natureza. Então fala de uma lei de natureza. Olha só, irmãos. Aí eu tenho um exemplo maravilhoso que eu ouvi de um homem de Deus. Então, a lei do Espírito de vida, que aponta para uma lei de natureza, que aponta para uma natureza, que é a natureza de Cristo, a natureza de Deus, alcançada por meio de Cristo no seu Evangelho. Essa lei de natureza, eu passo a viver, eu passo a me comportar de acordo com essa natureza. Aí é por isso que eu preciso conhecer a palavra. Aí é por isso que eu preciso meditar nisso aqui, dia e noite, todo o tempo. Aí é por isso que eu preciso buscar a palavra, porque é aqui, pelo Evangelho, pela palavra, que eu vou conhecer
essa nova natureza, que eu vou estar conhecendo essa nova natureza. Porque quando eu conheço isso aqui, o Espírito de Deus, ele me convence daquilo, ele me revela aquilo, aquilo vira rema na minha vida, aquilo me transforma, segundo quem ele é, segundo a natureza dele. E aí, por insistência de buscar a palavra, por insistência de estar compenetrado com isso aqui, um cara que era muito orgulhoso, cara muito rancoroso, eu passei a entender sobre essa natureza de Cristo, que se eu digo que eu tenho essa natureza, que eu faço parte disso, mas se eu me comporto de forma diferente, existe um conflito aqui, existe algo errado aqui. E aí, quando existe esse conflito, o que fica em xeque não é o seu comportamento, mas quem você é. Porque nunca foi sobre o que você fez, mas quem você é. Nunca foi sobre o que você fez ou o que você faz, mas sobre quem você é. E aí, olhando para nós vamos entender na nossa vida, só você sabe aí dentro do seu coração, na nossa vida, qual é a natureza que eu faço parte. Qual é a minha natureza? Será que eu faço parte dessa natureza de Deus, de Cristo? Será que eu tenho consciência dessa natureza? Será que eu sou convicto de que eu estou em Deus e que eu tenho a consciência dessa natureza e que tendo essa consciência de natureza, eu também tenho a consciência de me comportar conforme essa natureza? Amém, irmãos? E aí, essa lei de natureza, ela fala, é como se, porque aqui atrás, né, a lei do pecado e da morte, eu comparei como uma lei de trânsito. Aqui, a lei do espírito de vida, eu vou comparar com uma lei da gravidade. E aí, por que eu estou falando isso? Porque segundo a lei de trânsito, Vicente, eu posso fazer um gato. Está dizendo para mim ir para a esquerda, ou para a esquerda, e aí eu dou um migué e vou para a direita. Isso falando da lei do pecado e da morte, que aponta somente para um nível comportamental, aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho. E aí a lei do espírito de vida, eu comparo a ela como uma lei, que é a lei da gravidade. Vicente, se eu soltar essa garrafa, ela sobe? Ela tem escolha de subir? Existe a possibilidade, irmãos, aqui ó, de soltar essa garrafa que eu estou segurando aqui, a mais ou menos 1 metro. Existe a possibilidade de eu soltar e ela ficar parada? Da mesma forma que não existe a possibilidade dela ficar parada e nem de subir, a natureza de Deus, a natureza que eu estou falando, que nós temos que ter consciência se temos elas ou não, essa natureza não tem como fazer outra coisa diferente que não seja amar, que não seja tudo aquilo que diz respeito aos princípios, aos valores, aos atributos de Deus, porque é a natureza dele. Então, se eu tenho essa natureza, então não tem como ser diferente na minha vida, no ponto de perdoar, no ponto de honrar, no ponto de isso, daquilo, e tudo que você possa pensar. Não tem como ser diferente. A lei da gravidade, se eu soltar essa garrafa, ela cai, ela não tem como essa lei ser diferente. E se tratando da natureza de Deus, é a mesma coisa. Não existe outra coisa que não seja amar, porque Deus é amor. Então a natureza de Deus que nós professamos ter, os meninos do louvor podem vir que eu já estou encerrando. Então a natureza de Deus que não pode ser diferente e que nós professamos ter ela,
Nós precisamos atentar para a nossa consciência sobre essa natureza, e nós precisamos atentar mais ainda para saber como está o nosso comportamento, se está sendo a partir dessa natureza, ou somente por conta de uma lei, ou se é somente por algo que tu ouviu falar que tem que ser, é que não posso desobedecer meu pai e minha mãe, é que eu não tenho que desonrar minha esposa assim assado, é que eu não tenho, ainda que seja algo do ponto de vista positivo, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, então eu amo, eu perdoo, mas se isso for no nível de comportamento, é como se você estivesse somente com uma lei, está comparado ao espelho que só mostra a tua sujeira, mas não tem poder de te limpar. Mas é a natureza de Deus, que é infalível, que pode nos transformar, e isso vem por meio do Evangelho de Cristo, da palavra de Jesus. Fique de pé, irmãos.